Olá, meu nome é Alexandre Quagliolo Benesi, sou formado médico veterinário, especializado em acupuntura veterinária e fisiatria veterinária. A displasia coxofemoral, ela afeta a principal articulação do quadril, né? A articulação coxofemoral. Essa articulação, ela é composta pelo fêmur e pelo acetábulo do osso da pelve, né? Do quadril. Então, basicamente, como que isso funciona? Aqui nós temos a cabeça do fêmur, certo? E ela se encaixa no acetábulo, ok? Quando essa articulação fica displásica, acontecem certas deformidades e muitas vezes uma perda de relação articular. Então, muitas vezes a deformidade é tanta que esse encaixe já não acontece mais de maneira correta. Então, acontece uma instabilidade articular, muitas vezes deformidade em função de artrose, e isso gera dor, né? Aumento de tensão na cápsula, muitas vezes lesão nessa cápsula que protege a articulação, dor. Então, o animal que vai sentir dor aqui na região do quadril, muitas vezes ele vai poupar o movimento do membro posterior como um todo. Isso, a longo prazo, pode gerar diminuição da massa muscular. Então, são animais que vão ter dificuldade de se levantar, tanto pela diminuta massa muscular, como pela dor causada pela doença, pela deformidade articular, até o ponto que vai ser nítida a perda de qualidade de vida. Então, qual a utilidade do exoesqueleto nesse contexto da displasia coxofemoral? Então, a gente tem que lembrar que é um animal que tem dor, dificuldade de movimentação do trem posterior em função da dor, em função da perda de massa muscular, pelo próprio fato dele poupar em função desse desconforto, e o resultado final disso é, além da dificuldade de levantar e de se locomover, pela própria dor, uma grande perda de qualidade de vida. A utilidade do exoesqueleto consiste na transferência do peso que iria sobrecarregar a articulação e essa musculatura para o trem anterior ou trem torácico. Então, um animal que tem a displasia coxofemoral e já tem todas essas dificuldades associadas à doença, porém não tem grandes problemas em ombro, cotovelo, nas patas da frente, essa roupa pode facilitar em muito todo o processo de se levantar e de se locomover. Então, poupar o animal da dor que ele sentiria de usar toda a força no quadril para se levantar, quando isso pode ser transferido para o trem anterior e sem grandes dificuldades, como a gente vai ver no relato, né, do animal se levantar e voltar a conseguir se locomover e até brincar e ser mais ativo mesmo com a doença presente. Lembrando que é super importante o acompanhamento com um veterinário, seja ele acupunturista, seja ele um ortopedista, seja ele um fisiatra, para ter certeza de que o seu cão, né, o seu gato displásico possuem, né, estão clinicamente bem, se não tem um grau de dor muito importante, e da real valia do uso do exoesqueleto ou qual técnica, qual recurso for mais indicado para trazer bem-estar para esse paciente. Marching up to freedom, yeah. Gonna let it just Bom, o Zeus, ele tem 13 anos, ele apresentou displasia mais ou menos com uns 10 anos. Eu cheguei em casa e eu vi que alguma coisa motora de coordenação não estava mais respondendo. E aí a partir daí ele começou, a qualidade de vida dele começou a cair muito. Ficou mais difícil para ele comer, andar, enfim, se movimentar, subir, principalmente subida. E aí isso foi piorando. E aí eu conheci o exoesqueleto, e aí eu conheci o exoesqueleto que está aí atrás. E aí, na verdade, eles me apresentaram isso, que era um mecanismo que faz com que o peso
o peso traseiro do cachorro vá para a frente, né? Ele tá vendo um gato, calma, momento tenso. Mas então, eu percebi que o exoesqueleto ele faz com que ele use a força do peito para tracionar a força traseira dele, ou seja, não sobrecarregando muito a parte de trás, que é onde está o problema dele. E eu senti que ele tem mais, ele tem um pouco mais de leveza mesmo para levantar. E aí eu senti que na subida ele consegue trotar um pouco mais. Ele não estava conseguindo correr e quando eu coloquei ele conseguiu, principalmente na subida, a puxar mais e fazer menos força na parte de trás. De medicação ele toma condroitina todo dia, em cada refeição, que faz uma baita diferença, na verdade. E um suplemento que eu dou também é pé de galinha. Você tem um processo meio complicado aí de fazer, mas às vezes se você gosta de fazer, você pode ganhar um dinheiro com isso. Que é pegar o pé de galinha, ferver ele e bater toda a pele dele no liquidificador e isso vai ficar uma gelatina. Aí você dá um potinho por dia disso e ajuda bastante. Eu acho que aumentou um pouco sim, na verdade ele sempre teve vontade de fazer, energia ainda de fazer, ele nunca perdeu a fome, essas coisas. Então acho que ele estava um pouco mais caidinho agora semana passada e aí essa semana que a gente está experimentando esse aqui, eu achei que ele está assim mais ativo. Fica mais fácil, ele consegue se sustentar, girar melhor. Porque ele pegou um esquema também de sentar e girar meio que já apoiado. Enfim, e acho que melhorou sim a qualidade de vida dele. Passear, na verdade, ele não pode muito porque acaba forçando. Então, ele passeia pouco, mas ele tem vontade de sair, enfim, em casa ele está ativo. O exoesqueleto foi uma ótima compra. Adquira o seu. Desse jeito bem fiel. Você também. Compre você também, 5544. Vem! Tô brincando. Bom, eu sou o Oscar e ele é o Zeus. O Zeus e o Oscar. Zeus e Oscar, quer dizer, Oscar e Zeus. Oscar e Zeus.